Paz e bem. Oi, alunos do oitavo ano. Gente, após a leitura do texto, certo? De Sonho de uma Noite de Verão, que eu pedi para vocês, a gente vai iniciar o estudo na parte de gramática de vozes verbais, tá? Inicialmente, eu vou colocar para vocês a questão do livro, que é contextualizado, ele vai explicando parte por parte, certo? Aí vocês vão compreendendo. Não tem atividade para fazer de vozes verbais. A atividade é ler a página 152 e 154, que é a leitura, no caso é o texto, e também vocês vão estudar 160 e 161, que eu vou explicar para vocês. Essas duas aulas que a gente está tendo hoje são aulas introdutórias. Introdutórias à tragédia e introdutórias a vozes verbais, que é o nosso próximo assunto, tá bom? Professora, como é que fica a nossa situação em quem não aprendeu muito bem complemento nominal, quem está com dúvida ainda? Gente, como vocês sabem, em média eu passo um mês em um assunto, não é? E aí a gente trabalhou bastante complemento, adjunto, objeto indireto e tal. Mas quem ainda tem dúvida, é preciso mandar e-mail para mim, tá certo? Para que essas dúvidas sejam sanadas, tá certo? E em relação ao nosso próximo assunto, esse assunto, ele é o seguinte. Ele não é um assunto difícil, porém, ele é um assunto que possa confundir. Por quê? Vamos lá, vocês vão entender, né, na prática. O que é, no caso, como é que se forma a voz verbal, né? Esse assunto é totalmente ligado com o verbo. O próprio nome já fala, tá bom? E aí, né, subtendo que vocês já leram, né, as páginas 152 e 154, e aqui ele tem um trechinho da peça que eu apresentei para vocês. Ó, hérnia, a fala dela. Esta escuridão noturna, que rouba a função dos olhos, deixa o ouvido mais rápido em captar os sons, naquilo que prejudica o sentido da visão, traz recompensa em dobro à audição. Não consigo encontrar-te com meus olhos, Lisandro, meu ouvido, e a ele sou grata. Trouxe a mim o som de tua voz, mas por que me deixaste tão indelicadamente? Tá, então aqui, qual é o sujeito da frase? Então, a voz verbal está ligada diretamente ao sujeito, certo? Quando eu digo meu ouvido trouxe a mim o som de tua voz, quem é que trouxe a mim? Então, o sujeito é meu ouvido, tá? A gente está construindo o conceito de voz verbal. Identifica o sujeito. O som de tua voz foi trazido a mim pelo meu ouvido. Então, o sujeito é o som de tua voz. Quem é que foi trazido o som de tua voz? Qual é a diferença de sentido entre A e B? Gente, primeiramente ele diz o seguinte, cada frase destaca um elemento. A primeira é meu ouvido, como aquele que fez a ação. Então, ela está, né, fazendo a ação de trazer o som da voz de Lisandro para a hérnia. Então, está destacando o sujeito como um agente. Então, observe que o sujeito faz a ação, tá? A segunda, ele destaca que o som, no caso, foi trazido para a mulher. O som da voz, não é? Então, nessa segunda frase, o som da voz não faz, ele não pratica, o sujeito não está praticando. E sim, a pessoa está recebendo esta ação de ouvir, certo? Ela foi trazida. Então, o que é que a gente tem que identificar como voz verbal? Se estudava, na minha época, o seguinte, sujeito é aquele que pratica a ação. Gente, nem sempre o sujeito faz a ação. Ele pode receber a ação. Aí está o conceito de voz verbal. Como é que essa voz verbal é? Ela é uma voz ativa, é uma voz em que tem um agente, ou ela é uma voz um pouco passiva em que o sujeito recebe? Então, é justamente isso que a gente vai estudar. Então, como você observou, a maneira como as palavras estão organizadas indica a ação praticada. Ou seja, ou o sujeito pratica, ou ele recebe. Então, a gente vai estudar o comportamento do sujeito. Como é que é esse sujeito? Ele é um sujeito ativo? Então, eu fiz o trabalho, eu fiz, eu agi, eu pratiquei. É um sujeito ativo, certo? Mas se eu digo assim, eu fui recebida com festa. Gente, eu não fiz a festa. Fizeram a festa para mim, então eu recebi essa ação. Tá claro? Então, o sujeito ele pode ser ativo ou pode ser passivo. Então, os verbos
relacionam-se com o sujeito de diferentes maneiras. Os tipos de relação estabelecida entre eles recebem o nome de vozes verbais. Ativa, passiva e ainda tem a voz reflexiva, que é a mais fácil. Nós vamos focar nessas duas aqui. Como é que a voz ativa, como eu falei, é a forma que indica que o sujeito é o agente. Tem que ter sujeito, tá certo? Se não tiver sujeito, não tem nem voz ativa, nem voz passiva, nem reflexiva. Então, olha, William Shakespeare escreveu a peça Sonho da Noite de Verão. Então, ele escreveu. O sujeito da oração realiza o ato. Ele é expresso pelo verbo escrever. Então, tá claro? O sujeito praticando a ação. E na voz passiva? Na voz passiva, o sujeito da oração, ele recebe, ele é paciente, ele está recebendo. Uma vez que ele sofre, no sentido não de sofrimento, de tristeza, no sentido de receber. Então, essa voz desvia a atenção do sujeito e concentra no resultado da ação, ou seja, ela recebeu aquela ação. Olha só como é que fica um exemplo. A peça do Sonho da Noite de Verão foi escrita por William Shakespeare. A peça é o sujeito, não é o William Shakespeare que é o sujeito. A peça é o sujeito. A peça recebeu a ação, o ato de escrever de outra pessoa, ok? No caso de Shakespeare. Então, o sujeito da frase, a peça Sonho da Noite de Verão, não é o agente, tá? E sim o sujeito paciente. Aí a gente pode ter um sujeito passivo analítico ou sintético. Então, dentro da voz passiva, a gente vai ter dois tipos, o passivo e o sintético. Isso tudinho a gente vai fazer em slide, eu vou estruturar, é só a introdução que eu estou fazendo, tá? A voz passiva analítica é quando a gente tem dois verbos, uma locução verbal. A peça, Sonho de uma Noite de Verão, foi escrita. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Voz passiva, analítica, porque analítica significa longa, né? Tem uma análise, a própria palavra diz. E você tem o verbo ser no passado, particípio passado, e o verbo principal. A voz passiva sintética ou pronominal é quando tem o se, tá bom? Aí, por exemplo, se eu disser assim, escreveu-se a peça Sonho da Noite de Verão, aí eu tenho uma passiva sintética, tá? Vendem-se casas, por exemplo. A construção da voz passiva analítica é feita da seguinte forma. Vê, aqui eu tenho uma voz ativa, tá vendo? Hérmia ama Lisandro. Quem é que fez a ação? Hérmia, o próprio sujeito. Então, se eu quiser transformar isso aqui na voz passiva, eu posso fazer, tá? Eu boto Hérmia aqui, ó, e Lisandro para frente. Lisandro, que era o objeto direto, vira o sujeito. Porque Hérmia que fez a ação. Então, ela não pode ser sujeito, ela não pode ser o ativo, ela não pode ser a pessoa passiva da voz, não é? Então, Lisandro é amado por Hérmia. Olha aqui, gente, a locuçãozinha é amado, tá vendo? Por Hérmia. Por Hérmia tem que ser o agente da passiva. Ou seja, o sujeito que era na voz ativa. Então, para construir uma oração na voz passiva, a gente precisa de um verbo transitivo direto sempre. Porque tem que ter objeto direto. Quando a forma verbal está na voz passiva, o objeto passa a ser o sujeito. Ao transpor uma oração na voz ativa para a passiva, a gente mantém o mesmo tempo verbal. Aqui está no presente e aqui também está. Ele quebrará o feitiço. Eu tenho uma voz ativa aqui. Quebrará, ele, voz ativa, o sujeito é ativo. E se eu quiser transformar na voz passiva, o objeto direto, que é o feitiço, vira o sujeito. E aí não está no futuro? O feitiço será quebrado por ele. Aí o sujeito vira o agente da passiva, tá? Por que se transformou em voz passiva aqui? Porque eu transformei o objeto direto em sujeito e ele recebeu a ação de já quem estava fazendo, que era ele, tá bom? Então, isso aqui é só uma introdução, dê uma lidinha, tá bom? Mande dúvida, que a gente vai destrinchar na sexta-feira, na aula ao vivo. A voz reflexiva, o sujeito da oração pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. É quando a gente usa aqueles verbos, por exemplo, pentear-se, olhar-se. Na voz reflexiva, o sujeito da oração pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. A voz reflexiva é formada por um verbo mais um pronome, né? Reflexivozinho.
Ó, ele embrenhou-se num espinheiro. Ele embrenhou-se e, ao mesmo tempo, foi embriagado nesse espinheiro todo. Há muitos verbos que podem ser usados na voz reflexiva. Aí a gente tem sentar-se, eu sentei-me, ou seja, eu fiz a ação e ao mesmo tempo recebi o ato de sentar. Esticar-se, encolher, sempre com esses pronomezinhos aqui, ó, reflexivos, tá? A voz reflexiva também pode ser recíproca. Recíproca é assim, ó, os três uniram-se para mudar essa mentira, essa brincadeira para me deixar magoado. Ou seja, eles fizeram a ação e eles receberam também essa ação, tá bom? Nesses três exemplos, aí tem um esqueminha aqui, ó. Ativo, o sujeito é o agente da ação. Passivo, o sujeito é o paciente, é o objeto da ação. Reflexivo, ele é agente e paciente, tá? Aí a passiva é que vai ter dois tipos, analítica ou sintética. A analítica é quando tem locução verbal, participo, né, do verbo mais o verbo ser. E a sintética é o verbo mais se. Tá? Que é justamente isso aqui que a gente vai fazer um detalhamento na sexta-feira com o material slide. E aqui ele diz, não confunda, pronome oblíquo, se nem sempre é partícula passivadora, é diferente. Ele também pode atuar como índice de determinação do sujeito, aquele sujeito indeterminado que a gente estudou. Para não se confundir com o uso do se, a gente tem que saber a transitividade verbal. Se o verbo for transitivo direto, aí sim está na voz passiva, tá? Se não tiver preposição. Aí eu vou explicar por quê, ó. Sentiu-se o perigo e o medo no ar. Se o verbo não for transitivo direto, o sujeito será indeterminado. Porque aqui, gente, a gente pode passar para a voz passiva analítica. Ó. O perigo e o medo no ar eram sentidos. Então, observe, você tem aqui a possibilidade de reverter, transformando na locução verbal, na voz passiva analítica. Aqui ela está na sintética. E aqui é sujeito indeterminado. Porque aqui não pode ser sujeito indeterminado, porque a gente tem um sujeito, tá? E aqui, ó, em magia é acreditado. Não pode, não existe essa construção. Então, quando a gente usa um verbo transitivo indireto, que é um verbo com preposição, a gente não consegue fazer essa volta. Então, o que é que tem nesse assunto? Várias informações, que não é que sejam difíceis, mas são muitas informações para a gente ir construída. É por isso que eu digo que essa aula introdutória, explicativa, tá? Provavelmente você vai ter uma ou outra dúvida, com certeza. E aí, a gente na aula ao vivo vai separar bem direitinho. Eu vou estudar com vocês bem direitinho, parte por parte, e tirar todas as dúvidas, tá bom? E é o mesmo processo, vai ter a ficha de exercício, material de apoio, tudo isso. Ok, gente? Então, dá uma lidinha nessa página 6061, tá bom? E sexta-feira a gente faz uma aula e aí vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Um beijo grande, cheiro para todos.